Era para ser uma semana qualquer, uma semana de fingimento, de atuação, de esconder sentimentos e disfarçar olhares. Para Leila, uma mulher brasileira simples, criada com valores tradicionais, aceitar fingir ser a esposa de um sheik parecia loucura. Mas a proposta veio com um número que ela jamais tinha visto na vida. $150 mil, o bastante para pagar todas as dívidas, garantir tratamento para sua mãe e recomeçar a vida longe das privações que a sufocavam. Quando ela disse sim, pensou que seria apenas um papel a interpretar. Mas no 7º dia, nada estava como no primeiro. No 7º dia, ele fez um pedido que viraria o mundo dela do avesso. Leila conheceu Tariq em circunstâncias improváveis. Ela era babá em um hotel 5 estrelas, acompanhando uma família em uma viagem internacional. Ele era hóspede da suíte presidencial, cercado de seguranças e mistérios. Uma troca de olhares no corredor, um tropeço no elevador e depois o inesperado. Uma proposta. Tariq era um dos herdeiros de uma poderosa dinastia árabe, jovem, viúvo e prestes a fechar um acordo bilionário que exigia estar casado. O protocolo do país com quem negociava não permitia negócios com homens solteiros. Era uma questão de imagem, tradição, honra. Ele precisava de uma esposa, ou pelo menos, parecer ter uma. 7 dias, apenas isso. O contrato era claro. Leila não poderia se envolver emocionalmente. Não poderia fazer perguntas sobre o passado dele. Não poderia falar com a imprensa. Deveria agir como esposa dedicada, aparecer ao lado dele em eventos oficiais, usar roupas adequadas à cultura árabe e sorrir, sempre sorrir. Em troca, receberia o dinheiro em mãos ao fim do 7º dia. Leila hesitou. Estava em outro país, sozinha, mas o olhar de Tariq, intenso, honesto, a convenceu. E o desespero de suas contas também. No primeiro dia, Leila foi levada para o palácio onde ficaria hospedada. Um lugar que parecia ter saído de um conto das 1001 noites. Colunas douradas, jardins com fontes silenciosas, corredores perfumados com incenso e pétalas de rosa. Ela recebeu roupas sob medida, um quarto só dela e uma equipe à disposição. Mas também percebeu algo estranho. Tariq era respeitoso, distante, mas havia uma tristeza escondida em seus olhos, como se carregasse um peso invisível. No 2º dia, houve o primeiro evento oficial. Um jantar com investidores estrangeiros em um salão iluminado por milhares de velas. Leila, vestindo um vestido esmeralda e joias emprestadas, caminhou de braços dados com Tariq. Os olhares curiosos e discretos se voltavam para ela, mas ele a guiava com firmeza. Sussurrava em seu ouvido o que dizer, sorria quando ela se confundia e a protegia com uma naturalidade que parecia real demais para ser encenada. Naquela noite, ao retornar ao quarto, Leila se pegou sorrindo sozinha. Está indo longe demais, pensou, mas não conseguia evitar. No 3º dia, Tariq a levou até uma escola financiada por sua fundação. Leila se emocionou ao ver crianças correndo entre salas coloridas, aprendendo várias línguas, brincando com dignidade. Tariq conversava com os pequenos, sabia o nome de cada um. E ali, ele revelou algo que não estava no script. Sua esposa havia morrido há 2 anos. Um acidente de helicóptero. Desde então, ele se fechara. Não confiava em ninguém, mas precisava proteger o legado dela. Por isso, criara a fundação. Por isso, mantinha as aparências. Leila o ouviu em silêncio. Pela primeira vez, o viu como homem e não como sheik. No 4º dia, uma tempestade os obrigou a ficar no palácio, e Tariq propôs algo inusitado, cozinhar. Sim, ele mesmo. Disse que sua esposa costumava rir da sua habilidade com panelas. Leila, surpresa, aceitou o desafio. Na cozinha luxuosa, os dois riram, brincaram, queimaram o arroz. Quando Tariq molhou o rosto dela com água, ela revidou.
E então, por um segundo, ficaram parados, olhando um para o outro, respiração acelerada. O beijo quase aconteceu. Quase. Mas ele desviou. Disse que era melhor manter os limites do contrato. No quinto dia, Leila começou a receber mensagens anônimas em seu celular. Diziam para ela tomar cuidado, que Tariq não era o que parecia, que havia coisas sobre a morte da esposa que ninguém sabia. Assustada, Leila confrontou Tariq. Ele negou tudo, mas ficou visivelmente abalado. Naquela noite, ela ouviu uma discussão entre ele e um homem desconhecido, palavras em árabe, vozes alteradas e uma frase que a fez gelar. Ela não pode saber. No sexto dia, Leila decidiu investigar. Descobriu que Tariq havia de fato sido acusado de negligência na morte da esposa. Mas o processo fora arquivado. Não havia provas, apenas boatos. E mais, o contrato bilionário que ele tentava assinar não era apenas sobre negócios. Envolvia terras, petróleo, interesses políticos. Leila se sentiu usada. Sentiu que era só mais uma peça. Quando confrontou Tariq, ele ficou em silêncio. Disse apenas, amanhã tudo fará sentido. No sétimo dia, ao amanhecer, Leila acordou com o som de flautas no jardim. Foi conduzida até uma tenda decorada com tecidos brancos, flores e música suave. Havia dezenas de convidados, e Tariq a esperava no centro, vestindo trajes cerimoniais. Leila congelou. Aquilo não era mais fingimento, era real. Tariq, diante de todos, disse, esta é a mulher que escolhi para ser minha esposa. Não por contrato, mas por amor. E se ajoelhou, oferecendo não um anel, mas um colar que pertencera à mãe dele, símbolo máximo de confiança. Leila não sabia o que dizer. Estava emocionada, confusa, magoada. Mas quando olhou nos olhos de Tariq, viu verdade. Não havia mais mentiras. Ele se despira de tudo. E ali, no meio de todos, ela disse sim. Não ao dinheiro, não ao contrato, mas a ele, ao homem que em 7 dias reconstruíra sua fé no amor. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva agora mesmo no canal Entre Beijos e Lágrimas e compartilhe com alguém que ainda acredita que até um amor improvável pode ser o começo de um final feliz.